Boa tarde a todos. Começa agora a segunda parte do debate eleitoral da FUNCEF. Lembramos que este encontro está sendo transmitido ao vivo pelo Facebook da FUNCEF. As eleições da FUNCEF preencherão 3 vagas na diretoria executiva, 2 no Conselho Deliberativo, mais 2 suplências, e 1 no Conselho Fiscal da Fundação, e mais 1 suplência. O pleito será realizado entre 2 e 4 de abril pelo autoatendimento e pelo aplicativo da FUNCEF. Confirmaram presença no debate e já estão aqui representantes da Chapa 2, juntos pela FUNCEF, e Chapa 3, Chapa do Participante. Na parte da manhã, tivemos o debate entre os candidatos à diretoria executiva e agora é a vez dos candidatos aos conselhos deliberativo e fiscal. Integrantes da comissão eleitoral e um representante da gerência jurídica da FUNCEF estão presentes nos debates, atuando como fiscais, com a incumbência de analisar, conceder ou negar os pedidos de direito de resposta. Caso alguma chapa solicite direito de resposta, não haverá interrupção. As análises ocorrerão durante a realização do evento. Em caso de concessão de direito de resposta, o requerente terá 45 segundos para se pronunciar em momento indicado pela comissão eleitoral. Bom, vamos então ao primeiro bloco. Neste primeiro bloco, cada um dos 3 candidatos de cada chapa apresenta-se e fala sobre seu currículo e proposta de trabalho. A ordem de apresentação foi definida por sorteio prévio, realizado pela comissão eleitoral e com a presença de representantes das chapas. Vamos iniciar com a chapa 3. Candidatos, cada um de vocês tem 3 minutos para se pronunciar. Muito obrigado. Boa tarde. Meu nome é Carlos Augusto, meu apelido é Pipoca. Eu entrei na Caixa em 1998. Atuei nas áreas de tecnologia, habitação e fundo de garantia. Eu sou dirigente do Sindicato dos Bancários de Campinas e dirigente da APCF São Paulo. Em termos de FUNCEF, eu sou participante do REB e, como muitos colegas nessa mesma condição, eu aguardo a oportunidade de migrar para o novo plano, de ser amparado por regras mais favoráveis no que diz respeito ao plano de pensão. Nossa chapa tem proposta clara sobre esse assunto. O meu suplente na vaga de Conselho Fiscal é o Túlio, lá do Ceará. E nós tivemos um grande trabalho, fizemos uma excelente construção dessa chapa, de modo a contemplar características regionais, características de segmentos. Então é uma chapa bastante representativa. Eu quero dizer também que a nossa chapa tem nome e tem sobrenome, porque só faz sentido a gente manter a FUNCEF com a Caixa 100% pública. Então, o nome da nossa chapa é Chapa do Participante, Caixa Pública, FUNCEF Forte. Além disso, eu quero salientar que a gente tem todas as nossas propostas muito bem definidas e estão escritas no nosso material. Porque a gente percebe que, à medida que o debate evolui, as nossas chapas vão sendo abraçadas, as nossas propostas, melhor dizendo, vão sendo abraçadas por outra chapa. E tem lá o nosso DNA, o DNA da luta. Eu, por exemplo, sou membro da comissão de empresa que faz a negociação com a Caixa das nossas questões específicas. Então, por exemplo, a PLR social, que nos diferencia do restante da categoria bancária, vai cair proximamente aí nas nossas contas bancárias. Então a Caixa teve um lucro bastante expressivo esse ano e é fruto da nossa luta a obtenção dessa PLR diferenciada em relação ao restante do sistema. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Meu nome é Walter San Martin Ribeiro. Eu entrei na Caixa em janeiro de 82 e vim aposentar em maio de 2015. Trabalhei no Rio Grande do Sul, no Paraná e em São Paulo, onde vim aposentar. A minha suplente na vaga do Conselho Deliberativo é a colega Celeste, aqui
do Distrito Federal. A minha formação acadêmica é na área de gestão de recursos humanos e um pouco da minha trajetória na Caixa passa pela instrutoria da Caixa. Tive a grata satisfação de compor o GT que criou o laboratório de agência. Isso deu uma nova cara ao seminário de integração, uma vez que os treinandos passaram a praticar todo o conceitual, todo o teórico que é dado, né? Não temos mais contratação há bastante tempo, era dado na primeira semana. Também fui instrutor na área de tesouraria, isso em função da minha atividade, eu fui tesoureiro na Caixa por 11 anos, e também fui instrutor na área de gestão, com atuações do Banco de Oportunidade e Workshop PDG. Nós trazemos aqui o agradecimento à FUNCEF pelo atendimento a essa demanda que os participantes colocaram. Estar aqui discutindo proposta em alto nível para nós é fator de agradecimento. Agradecemos a você que nos assiste nesse momento, participantes, os apoiadores. É fundamental a sua participação nesse processo. Quando a gente verifica que na fase de apoio nós tivemos de 8% a 9% de participação, é lamentável. Participe desse processo de 2 a 4%. E agradecemos também a chapa, junto pela FUNCEF, que está aqui conosco, e ressalto. Esperamos um debate de alto nível. As nossas propostas, o colega Pipoca aqui já, en passant, colocou, estão disponíveis a todos no nosso material, em todo o país, isso foi distribuído. Então, é isso aí, vamos para o debate. Obrigado, candidatos. Passamos agora aos candidatos da Chapa 2, que também terão 3 minutos cada um para se apresentar. Muito bem. Meu nome é Celi Mantovani, sou candidata ao Conselho Deliberativo da Chapa Juntos pela FUNCEF. Primeira coisa, eu quero reconhecer aqui o empenho e parabenizar por todos que tornaram possível estarmos aqui hoje. Igualmente, eu agradeço aí à chapa do participante por estarem conosco aqui debatendo, porque isso faz parte de qualquer processo democrático. E lamentamos muito a ausência de uma das chapas, que traz um prejuízo para esse processo. Não traz esse prejuízo para nós que estamos aqui, mas traz esse prejuízo para você que está nos assistindo agora e que deixa de ter conhecimento das propostas de uma das chapas. Muito bem. Isso dito, falando um pouco de mim, eu sou hoje aposentada, trabalhei aí 36 anos na Caixa e fiz uma carreira, eu acho que como muitos de nós. Comecei em agência, trabalhei em todas as funções dentro de uma agência, em funções técnicas, em funções gerenciais. Fui representante dos empregados por toda a minha vida, porque, embora eu tenha saído da Caixa como superintendente, e assim eu me aposentei, eu sou empregada da Caixa por 36 anos e me considero empregada da Caixa mesmo aposentada, né? Tive uma carreira sindical, me orgulho dela, me orgulho de ter acabado a minha carreira como superintendente regional, onde eu comecei essa carreira e aonde eu também tive a oportunidade de ter uma vida de militância sindical pelos interesses e pela defesa dos empregados Caixa. Aliás, eu acho que a carreira de todos nós dentro da empresa é pela defesa da Caixa e pela defesa, e a defesa da Caixa é a defesa dos empregados. As coisas não são separadas, né? Assim que eu tive toda a minha vida. E hoje é por isso que eu estou aqui, pela defesa dos aposentados. Hoje a gente vive uma situação
muito delicada para quem é aposentado, e o que me faz estar aqui e estar dentro de uma chapa que tem como proposta mudar essa situação é o inconformismo com a situação da nossa FUNCEF. Então é pela defesa da FUNCEF que nós formamos essa chapa e que nós trazemos as nossas propostas. As nossas propostas têm como missão, aliás, a nossa proposta de atuação na FUNCEF é fazer cumprir a missão da FUNCEF, que é a qualidade de vida para os seus beneficiários, para os participantes, né? Coisa que hoje nós não estamos tendo. O aposentado da FUNCEF hoje não tem qualidade de vida, porque não tem o seu salário integral. E a nossa visão é recuperar a credibilidade da FUNCEF, que hoje está bastante comprometida, à medida que todos nós, quando saímos da Caixa, a primeira coisa que a gente pensa é em tirar... Boa tarde a todos presentes, boa tarde especial aos ouvintes, aos que nos veem, a todos aos participantes, assistidos, pensionistas, que esse Brasil todo nos vem agora ou nos verão depois. A nossa saudação é especial para todos vocês. Meu nome é Vilmar Luiz Martello, eu sou catarinense de Chapecó, 37 anos de Caixa. Estou há 29 anos de gerente geral e tenho orgulho de dizer, sou gestor da Caixa e fui reconhecido 3 vezes gestor excepcional 2014, 15 e 16. Isso me dá uma tranquilidade de poder abraçar também as causas da FUNCEF e lutarmos efetivamente. Meu currículo, direito, formação em direito, administrador, MBA em gestão empresarial, MBA construção civil, MBA de desenvolvimento regional sustentável, formação na Caixa faltou a palavra, de instrutor, obrigado, instrutor. Isso me deu uma condição fantástica de conhecer mais a Caixa. Mas esse currículo é bom, sim. Se é grande, é pequeno, não importa muito. O que importa é a minha atitude enquanto trabalhar para uma FUNCEF. A minha atividade de voluntário numa associação hospitalar, há 6 anos eu sou conselheiro e há 6 anos eu sou conselheiro fiscal. Mudamos a forma de fazer o conselho fiscal daquela instituição. Nós queremos ver não só os atos contábeis, mas também os atos, os fatos e toda a gestão do conglomerado. Isso nos deu uma condição fantástica de também levar isso para a FUNCEF e dizer assim, nós não estamos aqui para assinar termos apenas de contabilidade. Sim, é importante, mas acima de tudo, dos atos e fatos que envolvem toda a gestão da FUNCEF. Também sou vice-presidente do Observatório Social de Chapecó, e atuamos lá para monitorar a boa aplicação dos recursos públicos. Uma das condições para atuar no Observatório Social é não estar vinculado a partido político. Nada contra quem o é, ao contrário, desejamos que façam boas ações como participantes em partidos políticos, mas nós não o somos, até por isso atuamos com independência, e é isso que eu trago para a FUNCEF. Eu estou no processo de eleição porque as regras assim o faço, mas eu estou absolutamente independente para poder atuar com toda a tranquilidade, com toda a segurança e, de fato, ser o olho dos 137 mil participantes desse país que precisam conhecer mais a FUNCEF, que precisam cuidar da FUNCEF porque ela é nosso presente, ela é nosso futuro. Assim, eu tenho certeza que darei a minha contribuição também pela FUNCEF. Uma boa tarde a todos. Uma boa tarde a todos. Meu nome é Rogério Antônio Vida Gomes. Eu atualmente trabalho na Superintendência Regional do Centro-Oeste de Minas e ocupo a função de gerente regional. Já tive várias funções na Caixa, em agências, desde Caixa Executivo, Supervisor, Gerente de Relacionamento, Gerente Geral. Há 17 anos eu estou nessa superintendência. Gostaria de começar agradecendo e nos desculpando ao pessoal de Porto Alegre, que tínhamos uma agenda lá ontem, e naquela oportunidade faríamos várias visitas a várias áreas, e faríamos também uma palestra ao final do dia, já tínhamos, inclusive, auditório reservado, tudo preparado. Em função desse evento hoje, nós fomos obrigados a cancelar, porque entendíamos que o evento é extremamente importante.
Agradecemos, inclusive, a FUNCEF pela elaboração do evento, a comissão eleitoral que sabiamente soube colocá-lo, e entendemos que seria importantíssimo que todas as 3 chapas estivessem aqui presentes. Agradecemos aos nossos colegas da Chapa 3 por estarem aqui, e principalmente a você que está nos assistindo nesse momento. É muito importante para que você possa formar convicção daquilo que estamos falando e daquilo que vamos propor para os próximos 4 anos de gestão da FUNCEF. Minha formação é administração, eu tenho especialização em gestão empresarial, tenho também especialização em marketing, e na Caixa eu atuei em vários grupos de trabalho, já fui conselheiro do Saúde Caixa, e já tive a oportunidade de participar de vários grupos de trabalho da matriz envolvendo esses temas. Eu estou dizendo isso porque, da mesma forma que a gente acha que o currículo não tem aquele peso, mas a gente diz o seguinte: o nosso currículo de resultados é aquele que fica, né? A gente está acostumado nas unidades que a gente trabalha em gerar resultado, em dar resultado, e essa marca, ela é presente no dia a dia, e essa marca eu trago aqui para oferecer para vocês na condição de candidato a membro titular do Conselho Deliberativo. Essa chapa nossa se formou a partir de vários encontros, a partir de vários bate-papos desse grupo que estava aqui, que apesar de seguir caminhos diferentes, se uniu com propostas que tinham tudo a ver com o momento da FUNCEF, e nós entendemos que nós devíamos nos agrupar para construir um projeto que fosse um projeto que de fato resgatasse a nossa FUNCEF, e um projeto que trouxesse para nós a segurança de podermos acreditar no nosso futuro, no meu futuro, no da minha família, na família de cada um que está aqui, e principalmente a família de você, aposentado, que nos assiste, que depende muito da FUNCEF. Essa então é a nossa proposta. Obrigado, candidatos. Antes de prosseguir para o segundo bloco, a Comissão Eleitoral registra que todas as chapas foram convidadas a participar do debate. Nesse segundo bloco, iremos de fato ao debate. A ordem de manifestação das chapas também foi definida por sorteio realizado pela Comissão Eleitoral e com presença dos representantes das chapas aqui presentes. Neste bloco, os candidatos responderão aos temas mais pedidos pelos participantes. São eles: equacionamento e paridade, contencioso, política de investimentos e meta atuarial. A ordem em que cada tema será debatido será definida agora por sorteio. Primeiro tema a ser depositado na urna: política de investimentos. Segundo, meta atuarial. Terceiro, equacionamento e paridade. Por último, contencioso, vai para a urna. E o primeiro tema será política de investimentos.
Ok? O terceiro, meta atuarial. E o quarto e último tema, contencioso. Bom, então vamos ao primeiro tema, política de investimentos. Conforme sorteio prévio, a chapa que começa a se pronunciar sobre o tema é a chapa 3. O candidato terá 3 minutos para discorrer sobre esse tema. Bem, vamos lá. A política de investimentos é a espinha dorsal de um plano de pensão. É por meio da política de investimento que se consegue o recurso para o futuro, para que se componham aí os nossos benefícios. E nós temos algumas premissas para tratar desse assunto. Então, a diversificação da carteira é uma delas. E o atendimento a uma meta que seja razoável dentro de premissas atuariais para que a gente consiga atingir o objetivo que está dado lá na frente. Essa política de um plano de pensão, ela não atende questões de momento. Essa política é uma política de longo prazo, é uma política que precisa ser consistente e que precisa, por meio de, por exemplo, aplicações em renda variável, atingir ganhos que não são possíveis de ser atingidos por renda fixa. De modo que haja uma espécie de compensação. De modo que, ao longo do tempo, mesmo que alguns tipos de investimento não sejam tão vantajosos, você, na composição da sua carteira, uma composição feita com inteligência, numa composição feita com gestão, você consiga atingir os seus objetivos, sendo eles todos de longo prazo. O momento de fazer gestão de curto prazo é para os planos que estão maduros, por exemplo, como no nosso caso nós teríamos aí o Reg Replan saudado e não saudado. As características são diferentes. E talvez aí esteja a primeira diferença conceitual, porque quem assistiu o debate pela manhã percebeu que há várias convergências entre as propostas das chapas. Mas essa nossa visão de política de investimento me parece que tem uma ligeira diferença conceitual que a gente gostaria de explorar aqui no debate. Então, reafirmando que os pilares são a diversificação da carteira e a possibilidade de você fazer compensações entre um ativo e outro tipo de ativo, elas são perfeitamente consistentes com o tipo de investimento que se faça. Então, por exemplo, você não consegue, de maneira muito ágil, vender o imóvel, porque ele é um ativo de baixa liquidez. Você não consegue trabalhar o título público, que tem um vencimento muito alongado, mesmo que você faça a marcação a mercado. Então, para começar a conversa, é isso. Obrigado, candidato. Agora a chapa 2 faz as suas considerações sobre política de investimentos. 3 minutos, candidato. Bom, colega que estão nos assistindo, política de investimento, de fato, é um ponto na nossa campanha que tem uma atenção especial. Um fundo de previdência, qualquer que seja ele, precisa ter um tripé de sustentação na sua política de investimento. Ele precisa estar alicerçado em, principalmente, segurança, mas ele precisa ter
rentabilidade e precisa ter liquidez. Então, com base nesse tripé, nós temos uma estratégia muito clara de política de investimento em diversificação com segurança. Vou trazer para vocês aqui um dado que é importante a gente estar bem atento. Nós conseguiremos, com uma meta atuarial que temos e com hoje os títulos de renda fixa, títulos públicos de renda fixa, atingir meta atuarial e principalmente superar a meta para poder gerar superávit e fazer com que vamos abater esse equacionamento que nós temos? Provavelmente não. Então, pessoal, é preciso que a gente tenha lucidez para poder começar nos momentos, como no ano passado, nos momentos em que a Bolsa esteve extremamente rentável, a gente fugindo para a renda fixa. E no momento em que há oscilações de mercado e a Bolsa impõe mais risco, a gente correr para aquele papel que tenha mais solidez. Então, pessoal, começa por aí. A política precisa ser ousada, ela precisa estar atenta ao que está acontecendo no mercado, mas ela tem que ser sólida. Outro item que a gente entende que a gente precisa ter uma visão e precisa atuar com urgência no nosso ativo imobiliário. Nós estamos com 3% de rentabilidade, isso eu estou falando do balanço de 2016, porque o de 2017 ainda não foi divulgado oficialmente. Então não vamos tratar de números não oficiais. Mas 3% de rentabilidade numa carteira nossa que é grande, que inclusive está acima do enquadramento legal. É o que consta lá no balanço. Então, pessoal, nós precisamos olhar quais imóveis estão abaixo do mercado, quais imóveis estão vagos, estamos gerando despesa em condomínios, manutenção, enfim. Essa carteira precisa ser um tratamento urgente para que a nossa política de investimento também esteja consolidada. Enfim, a política ela precisa ser dinâmica, ela precisa ser tratada, precisa ter olhos para todo o processo e para o momento econômico que vivemos, mas nós temos que ter dinamismo e coragem e capacidade para fazer as alterações necessárias durante o correr do tempo. E temos grandes especialistas na nossa chapa para fazer esse trabalho por nós. Vamos fazer, deveria ter sido feito, não foi, mas nós vamos fazer. Obrigado, candidato. O próximo tema solicitado pelos participantes e sorteado é equacionamento e paridade. A chapa 2 começa a tratar sobre esse tema. Mais uma vez, participantes e assistidos que nos veem, ideal não seria falar de equacionamento, ideal seria falar de como ganhar mais dinheiro e viver uma vida feliz. Mas, infelizmente, nós estamos fazendo aquilo que o ditado popular no direito também fala isso, que quem paga mal, paga duas vezes. E eu falo que eu não paguei mal. Eu depositei todo o meu dinheiro durante 37 anos para ser bem gerido e ter uma aposentadoria digna e tranquila. E infelizmente isso não aconteceu no período, no tempo, e temos que pagar duas vezes agora. E mais que isso, os que estão sem a paridade estão pagando 2,5 vezes até 3 vezes. Isso é mais injusto ainda para essas pessoas. O que fazer com o equacionamento? Infelizmente não se resolve com decreto. Se resolve com ajustar a casa da FUNCEF, essa empresa FUNCEF, de 58 bilhões de patrimônio, ajustar essa casa para que tenha menores custos, menores despesas, mais agilidade, mais tecnologia, para que sobre dinheiro, que não precisa pagar 3,5%, 4% de taxa de administração. Precisa também, como bem falou o Rogério aqui, saber ganhar dinheiro. E ganhar dinheiro, não precisa ter vergonha de ganhar dinheiro. Nós temos que ganhar dinheiro bem, com águias no mercado, ou vendo as oportunidades e aplicando, com agilidade para que, ao final de cada ano, possamos dizer, aumentamos o nosso superávit e vamos reduzir esse equacionamento rapidamente. Isso é fundamental. E a nossa chapa está disposta e vem fazer isso com toda certeza. Eu não quero ver mais aposentados, daqui um pouquinho eu também estou, sofrendo por não ter equacionamento, que já tem 2 e vem o terceiro, e no dia 20 é menos 20. Quanto à paridade, é uma coisa absurda. A nossa chapa mergulhou para descobrir o que está acontecendo, o que aconteceu, e infelizmente, desde quando foi fundado o Plano Reg Replan lá em 77, que tem algumas coisas na contabilidade errôneas. De tal fato que as pessoas, os assistidos que contribuem para o Reg Replan não saldado, estão contribuindo a mais com a FUNCEF, e desta forma
pelas regras do plano. E a Previ que estabeleceu isso, viu isso, a Caixa não pode pagar mais do que 50%. Disto tudo, restou um TAC, que foi puramente para ganhar tempo. Esse TAC não está resolvendo, precisamos fazer um TAC de mérito, para mostrar para a Caixa, para todas as instâncias, que é apenas um erro contábil, um fato contábil não registrado corretamente, e isso deu essa não paridade. Assim, a nossa chapa tem toda a certeza, com isenção, com luta, com garra, resolver isso. E eu fico triste quando tenho equacionamento, porque deu alguma coisa errada. Se deu alguma coisa errada, o Conselho Fiscal, não sei de quando, não sei de onde, não cumpriu o seu papel. Eu estou pesquisando se tem algum comentário, se tem alguma matéria de pessoas que se manifestaram, do Conselho Fiscal se manifestando contra algum ato, algum fato da FUNCEF. Obrigado, candidato. Agora a chapa 3 faz suas considerações sobre equacionamento e paridade. A chapa do participante, ela tem proposta com relação a equacionamento e com relação à paridade. Se nós formos verificar, quando ocorreu o primeiro equacionamento, nós tínhamos, a título do contencioso, um valor similar ao que foi cobrado se somarmos as contribuições de todos os participantes. Então nos preocupa muito a questão, o peso do contencioso trabalhista, que é o último assunto que nós debateremos com maior profundidade aqui nesse segundo bloco, em função do peso que ele representa no equacionamento. Eu sou conselheiro da ANAPAR, Associação Nacional de Participantes de Fundo de Pensão, e tem casos lá que nós analisamos em que há 17 equacionamentos. Verifique você aí, que nos assiste, a Previc, que é o órgão que fiscaliza, não estabelece limite. Então, simplesmente, o aposentado, ele pode vir a ficar com o líquido lá zero. Então, o equacionamento é algo que nós deveremos nos debruçar aí com profundidade, e a nossa proposta é rever o equacionamento, adequando a particularidade de cada plano. No que diz respeito à paridade, é chocante quando você vê, o colega aqui da chapa lembrou do TAC, quando você vê a assinatura de todos os diretores lá, alterando a paridade. É chocante mesmo, né? A maioria dos participantes, com certeza, não tem conhecimento disso. Nós temos proposta também com relação à paridade. Tem que rever imediatamente, uma vez a chapa do participante sendo vitoriosa nesse pleito, nós iremos rever a questão da paridade, porque ela vem onerando aí a vida dos participantes. Obrigado, candidato. O terceiro tema sorteado foi meta atuarial. E quem começa a tratar sobre esse tema é novamente a chapa 3. Pois bem, sobre a meta atuarial, a gente tem que fazer aqui um exercício para tentar compreender as razões que motivaram a redução dessa meta. Nos parece que é a busca de uma zona de conforto. É uma espécie de equacionamento sem que haja a participação da patrocinadora. Então, se você que está me vendo agora, participante da FUNCEF, realizou nos últimos períodos aí algum tipo de simulação, repita essa simulação após a redução da meta atuarial e você vai ter uma surpresa muito desagradável. Você vai perceber que há uma redução na projeção do seu benefício da ordem de 10%. Então isso é muito grave. E não é o participante que tem que arcar com esse ônus.
nós temos que lembrar que já houve redução de meta atuarial no passado, mas essa se deu às custas de superávit, porque a redução da meta traz custos. Você tem que fazer o aporte no presente para que você consiga diminuir aquilo que você deposita ao longo do tempo. Então, fazer isso num período em que as pessoas estão saindo da empresa, num período em que já estão sendo oneradas pelo equacionamento que a gente acabou de tratar aqui, e sem que haja um superávit, sem colocar a ordem na casa primeiramente, isso é praticamente um crime contra as pessoas. Então, nós teremos como política de meta atuarial alguma coisa que seja aderente aos planos, e a legislação assim o permite. Hoje, nós podemos ter metas atuariais diferentes para cada plano. E se a gente sofisticar um pouco mais essa ideia, a gente consegue, trabalhando ao longo do tempo, trazer a meta atuarial para aquilo que se tem em termos de investimento, que é a opção da pessoa em se alocar os seus recursos em investimentos mais conservadores, moderados ou agressivos. E isso só é possível se a gente tem, dentro da FUNCEF, a participação efetiva do participante. A gente tem propostas sobre isso, a gente tem propostas sobre trazer, ouvir o participante naquilo que são as decisões mais cruciais para o seu plano. É fundamental que a gente faça exercício, e se nós formos eleitos, eu tenho certeza que isso irá acontecer. Obrigado, candidato. Agora a chapa 2 tem 3 minutos para tratar sobre o tema meta atuarial. Obrigado. Bom, pessoal, para quem está assistindo, é importante o que eu vou falar aqui agora. Meta atuarial, até muito pouco tempo atrás, não fazia parte de nossas vidas. É interessante, como é que de uma hora para outra a gente começa a entender as coisas. E que bom que a gente está entendendo. Só que não está sendo explicado da forma que devia. Quem fez não está aqui para contar por que fez e como fez. Mas nós estudamos e vamos contar um pouco daquilo. Pessoal, a meta atuarial, logicamente que ela vem de um processo, de um estudo técnico, que é feito pelo atuário, na relação daquele ano, nas perspectivas de todo o cálculo atuarial que é feito. E leva em consideração mercado, momento macroeconômico, enfim, uma série de premissas que são ali estudadas e colocadas para que se possa tomar uma decisão. Invariavelmente, toda redução da taxa de meta atuarial traz déficit. No caso do plano de benefício definido. No caso e aí, no nosso caso, plano saudado e não saudado. Nos outros planos, que são o REB e que são o novo plano, além do FAB, nós estamos promovendo uma redução de 10% na remuneração do nosso colega. Sobretudo, aquele colega que está se aposentando agora e que está fazendo a opção para transformar em benefício, em renda. Esse é o caso. Por que isso? Porque nós estamos, então, projetando uma geração de um fundo que, ao longo do tempo, terá a sua capitalização diminuída em 1% ao ano. Isso pode parecer pouco, mas não é. Nós temos, em contrapartida, pessoal, uma decisão que precisava ser tomada. O nosso benchmark, vamos dizer assim, em termos de fundo, que é a Previ, tomou uma decisão agora, recentemente. Não vamos baixar a meta atuarial porque nós não temos superávit. Olha que interessante. E nós temos superávit na FUNCEF? O que é que nós estamos pagando e aumentando agora para 20% no dia 20? Chama-se déficit. Olha, eu tenho um déficit de 12 bilhões, está contabilizado lá em 16, em 17 ainda não sei quanto, que não vi o balanço, vai sair amanhã. Aliás, o balanço deveria ter sido divulgado hoje, para a gente fazer o debate amanhã, porque aí sim nós teríamos isso. Então, esse déficit que nós estamos trabalhando e pensando numa redução, que está impactando na redução do custo, melhor dizendo, que está impactando no déficit, ele poderia estar sendo utilizado para gerar a redução do déficit que estamos pagando. Ou seja, eu estou usando um recurso da ordem de 7 bilhões, que são algumas contabilidades que estão fazendo com alguns fatos, que estão gerando, deveriam gerar um recurso, uma sobra, de 7 bilhões que poderia
a bater no déficit. Então seria pagamento a menos. Obrigado, candidato. Vamos passar agora ao quarto e último tema que foi indicado pelos participantes da FUNCEF. Em 3 minutos, os membros da Chapa 2 trarão aqui o seu posicionamento sobre o contencioso. Muito bem. Se a gente observar aqui, você que está me ouvindo, se você prestar atenção, todos os temas que a gente comentou, todos os temas comentados aqui, eles têm o mesmo pano de fundo. O assunto é equacionamento. Tudo que a gente falou aqui, de alguma forma, ele tem reflexo no equacionamento. Não é à toa que são esses 4 assuntos. São os 4 assuntos que estão nos incomodando, são os 4 assuntos que todos nós queremos respostas. Dentro desse assunto, contencioso tem um papel importantíssimo no equacionamento no que nós estamos pagando, tirando do nosso bolso agora. E por essa razão, é o que mais se escuta, o que a gente mais escuta são as dúvidas de contencioso. Como é que todo mundo vai tratar o contencioso? Muito bem. Contencioso tem um peso grande e não tem fórmula mágica. Isso é certo, não tem fórmula mágica. Se tivesse, a gente não tinha um buraco desse tamanho, não tinha um valor tão grande sensibilizando o nosso déficit como é o contencioso. Mas tem uma questão. A lógica da Previdência, ela alguém paga, a gente paga para depois receber. Esta é a lógica de qualquer plano de previdência. E um princípio que a gente tem para esse assunto contencioso nós, FUNCEF, não devemos nenhum real de contencioso. Não devemos. Esta dívida é da patrocinadora e esta dívida é do participante. Ok? Então, quando qualquer empregado entra com uma ação requerendo da FUNCEF receber o seu algum valor, CTVA ou todas essas rubricas aí que impactam no contencioso, ele está cobrando isso e a FUNCEF tem que participar nisso, mas ela participa como acompanhando o processo. A dívida é da Caixa e a dívida é do participante, cada um contribui 1 a 1. Agora, a FUNCEF tem que fazer sua parte. E qual é a sua parte? A sua parte é fazer o acompanhamento desses processos como eles têm que ser feitos. Isso cabe a nós, FUNCEF. Esse papel nosso dentro da FUNCEF. Porque se eu cuidar desse processo, eu vou ter um resultado melhor desse contencioso. É isso que a gente tem que fazer. Isso não foi feito até agora. Isso precisa ser feito. O contencioso vem crescendo desde 2007 sem que ele tenha solução. E é isso que nós estamos dizendo, nós queremos dar essa solução. No que diz respeito à FUNCEF, temos que fazer a nossa parte. Temos que atuar com competência, o nosso jurídico tem que atuar com competência para que nós tenhamos sucesso nessas ações. A FUNCEF tem sucesso nessas ações. Essa dívida não é da FUNCEF, essa dívida é da Caixa. Obrigado, candidata. Agora a Chapa 3 faz as suas considerações sobre o tema contencioso. Não há como falar do contencioso sem irmos na etimologia lá da palavra. Né? Ele vem da contenda. Você que nos assiste aí nesse momento, uma demanda trabalhista entre empregados da ativa ou já aposentados contra a patrocinadora por algum pagamento que não ocorreu como deveria, hora extra, CTVA, enfim. A FUNCEF tem exatamente o que a ver com isso? Absolutamente nada. Absolutamente nada. Então, a nossa chapa, ela tem proposta para isso. Nós teremos lá o encaminhamento de um voto no Conselho e depois com o encaminhamento da diretoria de ação de regresso. Essa dívida da Caixa Econômica Federal, ela tem que assumir, né? Se nesses 4 anos a diretoria que está lá não teve iniciativa e vontade política para fazê-lo, nós faremos. Porque quando você olha para o que já foi feito, né, em 2015, nós apresentamos um voto no Conselho Deliberativo para
a ação de regresso. O que aconteceu com esse voto? Ele está engavetado, porque não houve vontade política para resolvê-lo. No ano seguinte, nós tivemos a formação de um grupo tripartite, Caixa, FUNCEF e participantes. O que aconteceu com esse grupo tripartite que estudaria soluções para o contencioso? Ele foi suspenso. Não havia a vontade. Ah, mas então foi só isso? Não foi só isso. Não foi só isso, não. Nós temos a contratação de uma consultoria em 2017 para apurar os números do contencioso. Onde está o resultado dessa consultoria? Que foi paga ali a preço de ouro por nós participantes. Não tem resultado, não é mostrado. Então, entendemos que o contencioso é grave, a situação do contencioso. Nós hoje temos lançado lá contábil, como perda provável, cerca de 2,6 bi. Estou falando bi. E de perda possível, que não é contabilizado, mas que sai das notas explicativas do balanço por volta de 15 bilhões e meio, perda possível, né? Que as ações ainda estão em curso em virtude da patrocinadora ser a maior geradora de passivos do planeta. Obrigado, candidato. Agora nós faremos um breve intervalo de 3 minutos, mas a transmissão não será interrompida.
Bom, chegamos agora ao terceiro bloco. Neste bloco, cada chapa fará 4 perguntas para a outra chapa. Para a pergunta, teremos 30 segundos para cada candidato. O tempo de resposta é de 2 minutos. Já o tempo de réplica é de 30 segundos. E a tréplica são mais 30 segundos. A ordem das perguntas foi definida anteriormente por meio de sorteio. Vamos começar com a chapa 2. Vocês terão 30 segundos para fazer a pergunta. Bom, pessoal, com relação à Operação Greenfield, qual é a posição da chapa de vocês sobre esse processo que, na realidade, é hoje apurado em função de uma série de aplicações que o próprio Ministério Público considera de forma inadequada? Os senhores têm 2 minutos para responder. O nosso posicionamento com relação à Operação Greenfield, com relação a todo tipo de apuração que venha a ocorrer no momento presente ou no momento futuro, é a posição de quem tem responsabilidade com o processo. Então, a quem cabe apurar, que faça a apuração. E a quem estiver no comando da FUNCEF no momento, que tome as providências cabíveis. Agora, precisa ter um certo cuidado para nós não entrarmos em assassinato de reputação, para que nós não entremos em punições sem que o devido processo, o respeito ao direito de ampla defesa seja assegurado a todos. Além disso, a gente vê uma certa espetacularização do processo. Então, isso não é à toa. Há interesses que se movem atrás de um patrimônio como o da FUNCEF. Então, é preciso que a gente consiga navegar acima da espuma e que a gente consiga extrair dos fatos reais a verdade, né? Porque hoje tem aquela história da pós-verdade. Então, em torno do fato se constrói uma narrativa e essa narrativa acaba se prevalecendo sobre o fato. Para que isso não aconteça, nós precisamos aqui trabalhar com diagnósticos e não com narrativas. Então, há prejuízo com alguma operação? Vamos citar aqui um exemplo clássico. Quem não faria um investimento na SET Brasil, tendo garantia de conteúdo nacional, tendo as sondas encomendadas e tendo a Petrobras aumentando fortemente sua produção? Então, julguemos hoje com a informação que tinha à época e não com a informação que temos hoje. Obrigado, candidato. A réplica agora são 30 segundos. A Previ foi convidada a continuar no investimento à época e saiu. E nós entramos com mais 1 bilhão, depois de ter entrado com 300 milhões. Mas, enfim, nossa defesa em relação à operação é incondicional. Nós entendemos que ela precisa continuar e precisamos apurar tudo o que aconteceu e, preferencialmente, retomar todo esse recurso que está por aí para poder voltar a fazer parte do nosso recurso, né, do saldo dos nossos planos que hoje estão aí debilitados. Obrigado. A chapa 3 para a tréplica. Bem, eu quero registrar aqui que isso já está acontecendo, felizmente. Então a Petrobras já nos procurou para fazer os devidos acertos, e isso é louvável. A JBS já devolveu alguns valores, isso também é louvável. Isso quer dizer que nós estamos trabalhando de forma institucional na direção correta de se apurar os fatos. Então eu repito, a gente não tem medo de cobrar, a gente trabalha diuturnamente confrontando com a Caixa, com quem quer que seja que esteja no caminho correto. Obrigado, candidato. Agora a chapa 3 faz a sua pergunta para a chapa número 2. Vocês têm 30 segundos. Só ajustar o cronômetro. Vocês podem zerar, por favor.
Uma questão que nós consideramos fundamental é do Fundo de Revisão de Benefícios. Nós analisamos as propostas das chapas e não observamos um posicionamento da chapa Juntos pela FUNCEF. Gostaria, então, que vocês se posicionassem a respeito de FRB. Obrigado, candidato. Agora a chapa 2 tem 2 minutos para responder a questão. Muito bem. Nós temos uma posição bastante clara, assim, com relação ao fundo de revisão de benefícios. Primeira posição que a gente tem é que todos os benefícios, claro, eles têm que ser mantidos. Claro, seja o FAB, seja o fundo de revisão, eles têm que ser mantidos, isso não tem discussão, né? A grande questão é que, para cada benefício, tem que ter uma contribuição anterior. Essa é a lógica do fundo de pensão. Alguém coloca o dinheiro, acumula, para depois poder usufruir dele. Então, essa é a questão que nós colocamos aqui com clareza e que eu vou repetir. Nós entendemos que é preciso cumprir legislação. É preciso cumprir lei. E a lei fala que é preciso primeiro eu ter superávit para depois eu distribuir. Isso foi feito, a gente citou, tivemos uma oportunidade de esclarecer isso aqui, isso foi feito, por exemplo, pelo Banco do Brasil. Primeiro, ele constituiu reserva para depois ele conceder um benefício para os seus participantes que chegaram a ficar 3 anos sem fazer contribuição. Carência de 3 anos. Isso é bacana, isso é legal. Foi dado um benefício com uma contrapartida para isso. Aí é perfeito. Agora, um benefício, um aumento real que depois eu pago a conta? Qual foi o benefício? Qual foi o aumento real que foi de fato dado se hoje eu pago com 21% do meu salário? Eu, aposentado, estou recebendo 1/5 a menos no meu salário porque eu tenho um déficit. Porque eu não tinha um fundo, eu não tinha os fundos obrigatórios, os fundos de reserva, né, para poder cobrir esse déficit. Então, nós somos a favor, absolutamente a favor, com muita clareza de todos os benefícios, desde que eles tenham, que se saiba quem vai pagar essa conta. Obrigado, candidata. Agora a chapa 3 para a réplica. Gostaria de ressaltar que na proposta da chapa Juntos pela FUNCEF, em que pese o posicionamento agora, nesse momento, da CELI, nós não encontramos a respeito da FRB como proposta. Segundo, está no regulamento. Então, não vemos qualquer ilegalidade, não. E o participante, ele não é gerador de déficit. Obrigado, candidato. Chapa 2 para a tréplica. Perfeito, o participante não é gerador de déficit, ele existe, se ele existe e ele é legal e ele é um benefício, somos favoráveis. O que a gente chama a atenção é que a gente precisa deixar muito claro e dar transparência o que é ganho real e o que é um falso aumento que depois eu pago a conta. É isso que a gente está dizendo aqui. É preciso esclarecer. A gente precisa saber de onde vem cada coisa. A transparência é importante na gestão de um fundo de... Obrigado, candidata. Agora a chapa 3 inicia com uma pergunta. Os senhores têm 30 segundos. Bem, eu vou começar dizendo que sou participante do REB e não fiz a quitação do REB e continuo nele até hoje. Um dos motivos que me levou a tomar essa decisão foi o fato de eu estar presente na mesa de negociação que tenta a todo momento, reiteradas vezes, obter essa incorporação do REB pelo novo plano. Agora, é difícil a gente entender qual é a posição da chapa 2 sobre o REB.
Para a resposta, a chapa 2 tem 2 minutos. Bom, pessoal, a posição da chapa 2 em relação ao REB ela é clara. Nós queremos que os colegas que estão no REB tenham os mesmos direitos que os outros que estão no novo plano. Isso é indiscutível, é claro, é lógico. Por que nós temos essa divisão de direitos dentro da mesma empresa, pessoas que sentam ao mesmo lado, que executam o mesmo trabalho no dia a dia? Então pronto. O que está ocorrendo em relação ao REB e que nós vamos retomar são as negociações com as instâncias governamentais, onde esse processo de negociação está parado. Isso é a grande diferença. Então, nós estaremos lá fazendo gestão, porque somos representantes dos participantes aqui dentro da FUNCEF, é essa a finalidade da eleição, representar o participante, e a partir do momento em que assumirmos, é compromisso nosso trabalhar a migração do REB nas instâncias governamentais, que, segundo informação, está há 4 anos parada. Tá? Está acontecendo isso. Agora, há uma solução intermediária. Aquele participante que queira cancelar o seu plano REB e fazer a adesão ao novo plano, ele pode fazer isso. Então, não ficar perdendo dinheiro até que isso aconteça. Eu espero que aconteça o mais rápido possível, mas em não acontecendo de imediato, você pode, participante, você que não sabia disso, você pode tomar essa decisão. E quando assim for definida a migração lá na frente, esse recurso que você deixou de contribuir no REB vai passar a integrar a sua conta de novo plano. É uma alternativa que a gente pode tomar, mas tenham a certeza que somos favoráveis a você do REB e vamos lutar por você. Obrigado, candidato. A chapa 3 para a réplica agora, 30 segundos. Por tratar-se de um assunto que envolve muita gente, nós estamos prevendo lá nas nossas propostas a participação do participante. Então esse é um assunto que é um dos assuntos que poderia ser objeto de alguma elaboração por parte de todos nós, para que a construção fosse coletiva e não se remetesse apenas a uma decisão individual. Naturalmente que nós respeitamos as decisões individuais, e em muitos momentos elas são necessárias, mas as nossas construções, em princípio, são coletivas. Obrigado, candidato. Agora para a tréplica, a chapa 2, com 30 segundos. Olha, é importante frisar que o REB os colegas do REB integram esse nosso grupo de participantes e precisam de atenção. E 4 anos eu entendo que é suficiente para você tomar a decisão de fazer. Nós não temos informação de que foi feito. Pelo menos, se foi feito, não tem havido informação a respeito. Aliás, informação é uma coisa que nós precisamos melhorar na FUNCEF, viu, gente? Informação é um grande problema aqui dentro, né? A gente fica assim... Obrigado, candidato. Agora a chapa 2 inicia as perguntas para a chapa 3 com 30 segundos. Membros da chapa 3, o que vocês têm a dizer sobre isto? Vejamos. As páginas policiais estão lá ontem, hoje, a semana toda com a FUNCEF. TCU dizendo que tem FIPs, que houve fraude, que houve gestão temerária, enfim. E a transparência não está clara. Laudo avaliação, avaliação a laudo. O que vocês têm a dizer sobre isso? Isso é legal, mas é moral? Obrigado, candidato. Para a resposta, chapa 3, 2 minutos. Para fazer a resposta, eu quero retomar aqui um pouquinho o assunto da Operação Greenfield. Então, bom, o primeiro registro que precisa ser feito é que essas avaliações não são feitas no bar da esquina. Então, por exemplo, as da Operação Greenfield, muitas delas têm por trás a Bradesco Asset. E a gente ouve falar pouco da responsabilização da Bradesco Asset sobre essas avaliações. A exemplo do que aconteceu lá na crise do subprime. Várias empresas deram informações errôneas ao mercado e a gente viu no que deu essa história. Então,
também não concordo com afirmações genéricas. Afinal de contas, todos nós que estamos aqui entregamos os nossos atestados de bons antecedentes e uma série de atestados que são exigidos como pré-requisitos para que aqui nós estejamos. Então é perigosa essa generalização. Pode haver problema de problemas nas páginas policiais. Como às vezes há colegas nossos na Caixa que escorregam no desempenho das suas funções. Isso não coloca todos os empregados na Caixa na mesma condição. Então, generalizar é muito perigoso. Nós estamos aqui para fazer um debate em que nós possamos apontar de fato as causas reais e não fazer afirmações genéricas que não ajudam e não contribuem para o debate. Então, eu tenho certeza que toda a nossa chapa, pelos motivos que eu acabei de mencionar, tem um passado limpo e um presente mais limpo ainda e um futuro promissor dentro da FUNCEF quando a gente for eleito. Obrigado, candidato. A chapa 2 para a réplica, 30 segundos. Ok, eu peço desculpas se eventualmente eu ofendi candidato. Não, eu só falei de forma genérica. O que você dizer sobre a marcação a mercado, avaliação a laudo? Em 2008, houve uma nova prática de que os ativos passassem a ser avaliados a laudo e não a mercado. Para ter uma ideia, a Vale estava avaliada em 2011 com 11 bilhões, e estava de fato no mercado valendo 5 bilhões. Essas práticas fizeram inflar os ativos. Esses ativos inflados geraram déficit na medida que estão sendo ajustados, e nós estamos pagando. Obrigado, candidato. Para a tréplica, a chapa 3. A resposta é bastante simples. Essas avaliações eram feitas a laudo porque esse produto, esse ativo não se encontrava no mercado e precisaria ser feito algum tipo de avaliação. Agora, com relação à acurácia da avaliação, é uma discussão diferente. Ela pode ter sido, de novo, subprecificada ou sobreprecificada, mas é uma discussão diferente porque esse ativo teria que ser avaliado nesses moldes e não em outros. Obrigado, candidato. Agora, na terceira rodada de perguntas, a chapa 2 faz a sua pergunta para a chapa 3. 30 segundos. Muito bem. A FUNCEF contratou uma empresa para fazer um amplo diagnóstico sobre seus processos. É a chamada consultoria Accenture. E essa consultoria diagnosticou que sérios problemas de tecnologia e gestão. 60% dos sistemas da FUNCEF são de baixa qualidade funcional. E o número de empregados da FUNCEF saltou de 200 para 600 em cerca de 10 anos. O que vocês têm a dizer sobre isso? Qual a proposta de vocês, avaliação do relatório? Chapa 3, 2 minutos para a resposta. Esse relatório, ele, na verdade, apontou 159 processos que poderiam ter um encaminhamento de outra forma. Nós entendemos, a chapa do participante, que a FUNCEF deve ser, na verdade, revista em toda a sua dimensão. Quando você traça paralelos de que a Previ ela tem o mesmo número de empregados que a nossa fundação, e os números da Previ, eles chegam quase ao triplo dos nossos, alguma coisa tem que ser revista, evidentemente. O dificultador nesse processo é que o próprio colega da chapa 2 ao seu lado levanta a dificuldade que temos tanto de informação quanto de transparência. Quando a gente verifica nos valores da fundação, a transparência é um dos itens, ao lado de comprometimento, profissionalismo, e, infelizmente, não nos é dado. Quantas vezes a gente protocola pedindo números e não é sequer atendido? Então, o posicionamento da chapa do participante é que a fundação deve sim ser revisto o seu modo de atuação. 77 está bem longe
e às vezes nós temos alguns procedimentos parecidos com aquela data. Obrigado, candidato. Para a réplica, a chapa 2, 30 segundos. Bem, com relação à informação, é verdade, a gente acha que falta informação. Eu só fico de verdade na dúvida, porque a composição da chapa, a chapa do participante era composta por pessoas que estiveram lá dentro por vários mandatos. A própria candidata à diretoria esteve lá por 2 gestões. Então, ela esteve e tinha essas informações. Esse é um problema de longo prazo. Eu acho que, vocês não acham que 4 anos é bastante tempo para resolver? Já deveria ter sido feito? Para a tréplica, a chapa 3, com 30 segundos. É uma pena que a colega que você cita não esteja neste bloco, porque ela, com propriedade, lhe diria que agiu sempre dentro dos princípios de profissionalismo. O trabalho de Fabiana Mateus, este aqui, que nós estamos sentados aqui, é um deles, a possibilidade dos participantes elegerem o seu representante tem o dedo de Fabiana Mateus. Obrigado, candidato. Agora vamos a mais uma rodada de perguntas, começando com a chapa 3, iniciando o questionamento. 30 segundos. Nós, mais uma vez, vamos às propostas da chapa Juntos pela FUNCEF, e um tema que nos aflige e aflige a você, que está nesse momento nos assistindo. Já até colocaram uma alcunha ao empréstimo concedido pela Fundação, e essa alcunha é Credipânico. Não consta nada nas propostas lá da chapa 2. Chapa 2, 2 minutos para a resposta. Bom, pessoal, é importante essa pergunta porque a gente tem visto nas redes aí os colegas realmente muito aflitos em função de um crédito, de um dinheiro que é dele. Você vai, deposita ao longo dos anos e vai lá e pede emprestado e paga juros. A legislação é clara com relação a isso. Você tem que cobrir a meta atuarial e cobrir um custo operacional. Será que uma meta atuarial de 4,5 mais um custo operacional pode colocar essa taxa a 7,13 por um prazo de 120 meses, num momento em que as pessoas estão apertadas, ali com dificuldade para pagar suas contas no final do mês? Eu não acho justo. E a nossa proposta é rever tudo isso. Importante seria ótimo, né, no mundo ideal, se nós não precisássemos pegar empréstimo. Esse é o mundo ideal, mas o mundo real é outro. Nós estamos com vários colegas da Caixa pegando empréstimo. E nós não podemos fazer desse ativo da FUNCEF, o empréstimo Crediplan, ou outro nome que for dado aí, sendo o ativo de maior rentabilidade da FUNCEF, que foi no ano de 2016. 2017 não vi o balanço, não sei ainda. Mas eu posso afirmar para vocês que nós precisamos analisar a possibilidade de adoção da tabela Price, do prazo de 120 meses, que foi adotado uma mudança agora consideravelmente, mas principalmente de uma coisa que a gente conhece muito bem na Caixa, que chama-se troca com troco. Por que nós fazemos no consignado troca com troco dentro da agência para qualquer cliente, para o aposentado, e a FUNCEF não faz troca com troco? Nós estamos aqui num ambiente de economiários, nós sabemos o que é isso, não precisamos, né, de explicar. Então, nós vamos fazer e vamos mudar. Obrigado, candidato. Para a réplica, a chapa 3, com 30 segundos. Trabalhamos dentro do princípio da boa-fé e entendemos que a chapa 2 venha a cumprir o que aqui publicamente está se comprometendo. Seria interessante que estivesse enquanto proposta da chapa, mas entendemos que vocês seguirão esse caminho aí afirmado. Obrigado, candidato. Para a tréplica, chapa 2, 30 segundos.
Colega, pode ter certeza, nós estamos aqui à frente do Brasil nos assistindo, né? Não teríamos a ousadia de falar de uma coisa que não faríamos. É importante, muito importante saber disso. E até porque, pessoal, nós sabemos que a Fundação tem recurso para isso. Então não há por que não fazer. E principalmente não há por que não permitir que a situação do nosso colega que está nesse momento vivendo a dificuldade financeira fique numa situação mais tranquila. Obrigado, candidato. Agora a chapa 2 inicia as perguntas à chapa número 3. 30 segundos, candidatos. Bom, com relação ao contencioso, eu queria, Walter, né? Queria retomar, você falou com relação à questão de ter uma proposta para o contencioso, e eu vou fazer uma pergunta aqui, porque na realidade é muito importante a questão do contencioso. Eu gostaria de conhecer a proposta porque vocês estiveram lá na gestão da FUNCEF por um bom tempo, e naquela oportunidade a gente não tem conhecimento do que foi feito em relação ao contencioso. Então seria bom contar aqui para nós qual é a proposta. Obrigado, candidato. Chapa 3 para a resposta, 2 minutos. Nós, quando tratamos desse tema, lembramos que o fruto vem de muita luta. Infelizmente, e eu digo infelizmente porque o papel acata qualquer coisa, nós vemos com frequência pessoas afirmando que entidades como os sindicatos, as associações de pessoal, a FENAI, não prestariam nenhum serviço a toda a nossa família cefiana. E quando a gente verifica o GT bipartite em 2014, que a FUNCEF teve o prazer de desmanchar, ele vem de um acordo coletivo, ele vem da luta. Não satisfeita com a extinção dos trabalhos desse GT, eu repito o que afirmei aqui no outro bloco. Foi montado um outro grupo, dessa vez tripartite, com a participação da Fundação, da Caixa e dos participantes. Através de uma portaria, a FUNCEF sobrestou os trabalhos desse GT e todo o estudo que seria feito a respeito dos números foi por água abaixo. A nossa proposta é bem clara. Nós iremos colocar um voto no fórum apropriado e dizer para a Caixa Econômica Federal: este filho é seu, esta dívida é sua. Obrigado, candidato. Para a réplica, chapa 2, 30 segundos. Concordamos claramente que essa dívida não é nossa, essa dívida é da Caixa. E para isso, pessoal, seremos muito claros em reafirmar: aquelas ações em que couber, todas aquelas ações, aquela massa de ações que couber ação judicial, que não tiver mais condição de nada negociado, nós iremos propor ações judiciais para retornar esse contencioso. Agora é importante lembrar que nós precisamos trabalhar a prevenção e vamos atuar na prevenção, fazendo ajustes internos no jurídico para isso. Obrigado, candidato. Para a tréplica, a chapa 3, 30 segundos. Me deixa muito satisfeito nesse bloco e com os candidatos a Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal apresentar, sinalizar ações que venham a enfrentar o contencioso, porque na parte da manhã o que pareceu é que a chapa 2 diria que essa dívida não tinha nem que se fazer nada. Bom, senhores e senhoras, encerramos aqui esse terceiro bloco. Faremos um breve intervalo de 3 minutos, sem a interrupção da transmissão, e já voltamos para o quarto e último bloco.
Voltamos agora, e antes do quarto bloco, houve um pedido de direito de resposta da chapa 2 em relação a considerações feitas pela chapa 3. A chapa 2 terá 45 segundos para se manifestar. É bem importante que a gente esclareça, porque se ficou dúvida para o colega da chapa 3, é muito importante que a gente esclareça. Fazer nossa parte, não fazer nada, é muito diferente de não fazer nossa parte. O que a gente disse aqui a FUNCEF não pode continuar assistindo, ela não pode continuar não fazendo nada. Tem que ser feita a nossa parte. E por anos a FUNCEF simplesmente paga. Nós temos que acompanhar melhor as nossas ações. Uma atuação jurídica em defesa da FUNCEF, isso tem que ser feito. Nós vamos negociar com a patrocinadora. E se de nada disso resolver, tem a via judicial para ser usada, sim. Agora, isso não quer dizer que nós não precisamos fazer a nossa parte. O jurídico da FUNCEF tem que ser atuante, tem que ser competente. Obrigado, candidata. Bom, vamos agora para o quarto e último bloco. Estamos aqui finalizando o debate das eleições FUNCEF 2018. Nesse quarto e último bloco, os candidatos por cada chapa fazem suas considerações finais. Como nos demais blocos, o sorteio para início das falas foi realizado previamente pela comissão eleitoral com a presença de representantes das chapas. Candidatos das chapas 3, vocês têm 2 minutos cada um para fazer suas considerações finais. Eu assisti o debate pela manhã e pude verificar que é uma excelente oportunidade para que as pessoas possam formar suas opiniões. Então há vários pontos de convergência, você que está nos assistindo deve ter observado isso, entre as duas chapas. Mas tem um fator que nos diferencia e esse fator é um deles, né? É a defesa intransigente da Caixa Pública. É a gente abraçar essa causa com toda a energia, com toda a força. Nós promovemos aí ao longo do tempo, nesse período de maior aflição, em que a Caixa esteve para ter o seu capital aberto, promovendo audiências públicas em todo o Brasil, nos manifestando, construindo a nossa resistência. E a gente observa que nesse momento, muitos dos nossos direitos estão sendo ameaçados. Então é problema no saldo de caixa, é o fim da incorporação das funções, que é uma tradição dentro da nossa empresa. E tudo isso tem sido desconstruído. Então o grande diferencial que nós trazemos aqui é a luta, é aliar a competência técnica, é aliar o conhecimento sobre os planos de previdência da FUNCEF ao que está no nosso DNA, ao que é intrínseco ao movimento sindical, que é o confronto, que é a luta, que é o apetite por buscar fazer, primeiramente, a Caixa, né, que não faz sentido pensar a FUNCEF como nós temos hoje, numa Caixa privatizada. E eu conclamo aqui você, que está nos assistindo, a votar na chapa 3, a nos dar o seu aval para que a gente possa atuar na fundação de modo a reconduzir a FUNCEF no interesse do participante, tendo o participante no centro de maneira sustentável, de modo que nós possamos aí ter um futuro digno para todos nós. Muito obrigado. Gostaria de agradecer mais uma vez a organização desse evento, onde de forma democrática podemos vir aqui e expor as nossas propostas. Agradecer pela qualidade do nível aos componentes da Chapa 2, junto pela FUNCEF, que tenham um bom caminho. Agradecer a você que está nos assistindo e pedir, participe do processo. Nós estamos falando do terceiro maior fundo de pensão do país. E você faz parte dele. Participe do processo de 2 a 4. A nossa chapa é a chapa do participante, é a chapa de número 3. Quando abrir lá o sistema de votação, ela estará em primeiro lugar. Em primeiro lugar, que é o lugar da chapa do participante. Nós temos um lado
nós temos um lado, o lado do participante. Se você olha os componentes da chapa 3, eles estão envolvidos na luta pelos direitos dos empregados da Caixa há muito tempo. Nós temos isso, como falou o colega Pipoca aqui, do nosso DNA. Conte conosco. Nós contamos com a sua participação e estaremos ali na defesa dos seus direitos, na defesa da reversão da quebra da paridade, um verdadeiro absurdo que aconteceu e que as pessoas parecem que não têm conhecimento a respeito disso. Não pode quebrar a paridade. Abriu precedente para que nos outros planos a Fundação também faça isso. Então, foi muito gratificante, agradeço a oportunidade e até a vitória. Obrigado, candidatos. Agora, para as considerações finais, 2 minutos para cada candidato da chapa número 2. Quero agradecer aqui mais uma vez aos que estão nos ouvindo, nos assistindo e dizer da nosso compromisso, a chapa 2, o compromisso da blindagem a ingerências políticas partidárias na FUNCEF. Esse é um compromisso de governança. Não é possível continuar com ingerências tamanhas que nos fazem pagar a conta 2 ou 3 vezes. Não é possível continuar nesse ritmo sem governança. O que a chapa 2 propõe? A revisão dos estatutos para blindar ainda mais. A chapa 2 propõe eleições separadas, Conselho Fiscal e Deliberativo, separadas do Conselho da Diretoria Executiva. Eu estou na chapa apenas porque o processo assim exige, mas tenha plena certeza, eu tenho orgulho de participar da chapa, mas sou absolutamente independente e assim o farei para fiscalizar, para ser o olho, para ser os olhos de cada um de vocês que estão nesse Brasil afora, para que a FUNCEF não tenha mais percalço desse nível, de falando em bilhões de nós termos que pagar a conta. Nós temos outro compromisso que a chapa tem. Os participantes, caso participem de algum conselho nas investidas, devolvem o benefício, devolvem o jeton que recebe para a FUNCEF. É uma receita da FUNCEF. As pessoas que estão aqui trabalhando, estão trabalhando para a FUNCEF e, portanto, a receita, fora o salário, é para a FUNCEF. Então nós temos compromisso e compromisso para nós é valor. Por fim, agradecer a cada um que está assistindo, mas assistir é legal. Temos que pedir votos. Pedimos votos para que faça uma gestão completamente diferente da atual, aproveitando o que tem de bom, eventualmente de bom, muito mais transparências, mas pedir votos para a chapa 2. Cada um arrumando mais 2 votos, nós seremos vitoriosos. Tenho certeza. Nós confiamos em vocês. Confiem em nós. Bom, em primeiro lugar eu quero agradecer mais uma vez ao evento, né? Esse evento é extremamente importante. Agradecer a você que dedicou um tempo para assisti-lo. Agradecer aos colegas da chapa que aqui estiveram, né? Da mesma forma que nós, respeitosamente com o participante, respeitosamente com o assistido, para falar para vocês de nossas propostas. Nós temos que defender a Caixa 100% pública, isso nós também defendemos. Até porque não tem jeito de defender a FUNCEF forte sem falar de Caixa forte. Então, pessoal, nós temos compromissos com modelo de governança, com equacionamento, com tudo aquilo que envolve a FUNCEF, para que nós possamos fazer dela uma empresa, uma fundação forte. Eu quero dizer a vocês que nesse processo de eleição que a gente está vivendo, seria importante que nós tivéssemos, mais uma vez, com todo o grupo aqui. Mas nós estamos aqui expondo tudo aquilo que nós pensamos da melhor maneira para que vocês possam avaliar e que possam tomar a decisão. Interessante que, recentemente, a gente tem ouvido falar que a nossa chapa é alinhada. Eu acho que a nossa chapa é alinhada, sim. Ela é alinhada com propostas corretas e coerentes para salvar a FUNCEF, para fortalecer a FUNCEF.
ela é alinhada com o participante que está pagando um déficit que não devia, ela é alinhada com o assistido que está numa vida difícil e, sobretudo, é alinhada com um modelo de gestão que possa nos resgatar desse processo. Pessoal, pedimos a você, vote no dia 2, chapa 2. Ok. Bom, eu quero agradecer o apoio, a atenção, fechar aqui, lógico, lamentando a ausência de uma das chapas e especialmente de uma chapa que hoje tem um mandato. A gente entende que quem tem um mandato teria obrigação de estar aqui defendendo e discutindo conosco. Nós estamos vendo esse processo aqui com um processo, nós temos chapas que representam 3 fases. Uma primeira fase que representa o passado. O que eu digo com isso? É uma chapa que já esteve aí e teve a oportunidade de fazer. Uma outra chapa que representa a atual diretoria, de quem está aí hoje, e que atuou muito firmemente nas investigações de práticas e gestões, e teve um papel importante. Mas a gente precisa ressaltar que isso não foi uma atuação isolada. Isso é trabalho de CPI, de Greenfield, de muita gente boa, de muitos grupos. É trabalho também das pessoas desta chapa, da nossa chapa juntos pela FUNCEF. Essa chapa que está aqui, ela diz que só teve um ambiente, né, uma das grandes defesas, um ambiente favorável só depois de 2016, mas ela se traz para si o mérito dos resultados, mas não assume o que não foi realizado. Nós aqui queremos representar o futuro, pensar FUNCEF, não participamos de gestão temerária e não vamos só apontar culpados. A gente quer fazer com competência, nós temos competência e experiência para fazer. Foco na gestão para buscar resultado e não o bolso do participante simplesmente. Nosso compromisso é com a não reeleição. 4 anos dá para fazer. Nós vamos fazer. 4 anos é muito tempo, principalmente para você aposentado. E por fim dizer que o meu nome, que um nome que é muito forte para mim é esperança. Esperança vem ou de esperar ou de esperançar. E esperançar tem 2 filhos. Um é da indignação, outro é da coragem. Isso a gente... Obrigado. Antes de finalizar, houve um pedido de respostas da chapa 2 e ele foi deferido pela comissão eleitoral. A chapa 2 tem 45 segundos para se manifestar. Nós estranhamos a diferenciação com relação à nossa chapa pelo assunto Caixa 100% público. Estranhamos porque isso não foi discutido de manhã, isso não foi tema de discussão. Eu quero reafirmar aqui que nós defendemos, sim, a Caixa 100% pública. Nós defendemos, sim, uma FUNCEF forte. E defender FUNCEF forte e Caixa 100% pública é defender o empregado. Essa é, sim, a nossa bandeira. É importante que a gente deixe isso claro. E quero pedir seu voto. Se você concorda com tudo, se você entendeu as nossas propostas e concorda com o que a gente propôs, eu quero pedir no mínimo seu voto e mais 2, no dia 2 para a chapa 2. Obrigado, candidata. Agradecemos a presença de todos os presentes no debate e a audiência dos participantes através do Facebook da FUNCEF. Lembrando que as eleições desse ano serão realizadas apenas através do autoatendimento no site da FUNCEF e pelo aplicativo. Tenham todos uma boa tarde e obrigado pela audiência.